Fiquei sentado no avião por 12 horas, deixando a linda cidade de Dallas. Voei para Londres. Caminhando sobre os corredores, fizemos algumas mudanças. Depois voamos por 9 ou 10 horas para Lagos, na Nigéria. Depois de carro, fui para um lugar que eu nunca estive antes, para falar para milhões de pessoas. Eu estava no hotel me preparando para o evento que o pastor Adeboye me convidou. É um dos maiores que ele organiza durante o ano. Ele estava com os maiores, mas em África era inexplicável. Quando eu estava pronto para ir, recebi uma chamada. O telefone tocou. Era meu filho Jamar, ele sofreu uma paragem cardíaca. E os doutores estavam a tentar reanimá-lo. E em meio a todo o trabalho, teve uma segunda paragem cardíaca. O aeroporto estava fechado durante a noite, mas tentamos puxar todo tipo de linha para tentar sair de lá e não pregar mais para a multidão. Primeiro porque quando estamos sob pressão é necessário ter as prioridades bem posicionadas. Não se deixe levar pelos alaridos e os ruídos da multidão e das massas, porque só faz você se perder por pouco. Jamar era meu filho e eu tinha que estar lá. E eu, surpreso, perguntei: Senhor, como é que isso aconteceu? Ele precisava de cirurgia urgentemente e isso não parecia ser bom. Eu disse: ele é um jovem com apenas 20 anos, cheio de energia, saúde e nem está acima do peso. Como é que isso aconteceu? Nós queremos sempre entender tudo, mas não podemos. Então eu voei por horas e horas todo esse tempo. Eu fiquei acordado todo o tempo dizendo: Deus, proteja o meu filho, porque eu não quero me deparar com medo de perder o meu filho. Nós sempre queremos entender o porquê. E assim que eu cheguei no hospital, eu passei pela sala de espera, pelo corredor, vi ele deitado na cama do hospital e disse: ouço meu pai chegando. Entrei no quarto, passei a mão no peito dele e falei com ele. Eu tentei prepará-lo para a cirurgia que já estava para ser feita, porque eles estavam a tentar resolver o problema desde a fonte e eu não acompanhei. Procurando por respostas, aprendi uma coisa: você nunca recebe respostas porque você quer. Por isso é que Deus que não se explica. E raramente os médicos dão muitas satisfações. Eu queria ter uma resposta de qualquer das formas, mas eles não me davam porque eles não tinham certeza do que realmente provocou a paragem cardíaca. E eles, como não me davam a resposta, então eu decidi orar e perguntar para Deus para tentar saber o porquê. Mas ele ficou em silêncio, mas no momento a ficha caiu para mim. Você confia em Deus quando Ele não responde? Nós, como queremos ter sempre resposta, nós vamos para a escola para tentar procurar por elas. E se encontrarmos, somos recompensados. Isso fez-nos pensar que ali é onde estava a resposta. Mas às vezes a vida nos dá coisas que não têm resposta. Ele recuperou e eu estou feliz por isso, mas o ponto que eu quero falar com você sobre procurar respostas é que isto é uma coisa muito perigosa. Procurar resposta quando estás a sofrer é como tentar diagnosticar uma tempestade em meio ao tsunami. E é como se você estivesse do outro lado e tivesse a ver a retrospectiva do que está a se passar. Porque se você faz muitas questões no momento errado, você não obterá respostas saudáveis ou a solução de todas as questões. E a frustração se tornará numa distração. Porque essa é a diferença entre o que fazer do porquê. Porque ainda negociar com o quê? E se você continuar a negociar com o quê, irás se preocupar sempre com o porquê. Por isso é necessário negociar o porquê com sobrevivência para nós podermos entender o quê do porquê. Eu cresci numa pequena igreja batista no oeste de Virgínia, nas colinas. Nós costumamos cantar uma música muito linda e contagiante.
E durante os dias de verão, cantando o Off Suicide e o Bright Sunshine, nós entendemos o seguinte quando vimos o nevoeiro ocupar toda a terra. Meu. Algumas vezes você tem que realizar aquilo que você já planejou, andando mesmo em meio às trevas, para andar através da fé e não pelas vistas. Não para que Deus olhe para o seu senso e intelecto. Porque quando você pede que Deus veja e olhe para o seu intelecto, você está a pedir para que Ele desça até o teu nível. Isso significa que os caminhos deles estão acima dos seus, os pensamentos deles estão acima dos seus e que às vezes vai ter que descer para se explicar. Mas entenda que Deus nem sempre está interessado em teu intelecto, mas sim está interessado em sua obediência. Você entendeu o que eu falei? Porque a obediência é a verdadeira forma de demonstrar aquilo que você não percebe. Porque se eu falar para o meu filho que arrume o seu quarto, ele não vai ter motivos nem razões para questionar o porquê. Não há maneiras de eu tentar explicar, eu simplesmente digo, arruma seu quarto. Obediência é melhor do que sacrifício, obediência é melhor do que entendimento. E Deus só quer nos ensinar que nós precisamos confiar nele, acreditar nele, de maneiras que nós entendamos que uma aprovação não é uma punição. Você não é amaldiçoado por causa desses dias maus. Tens que entender que Deus não está te punir porque você está a sofrer. Ele sente o mesmo que você sente, apesar de níveis diferentes. E você tem que entender a diferença entre aprovação e punição. Aprovação significa que você passará por uma fase para despertar e mostrar seu real valor. É assim que Deus mostra que você tem valor. E Ele está a te provar não porque você se perdeu. Ninguém aprova alguém que está perdido. Ele te prova porque Ele sabe que você é frutífero. A aprovação às vezes parece que é uma punição e nós sentimos isso, mas nós devemos entender que se nós não sabemos nos posicionar, nós vamos pensar que nós somos amaldiçoados. Deus não quer nos matar. Deus quer nos curar. Eu tenho que aprender a confiar quando eu passo por maus dias e entender que as minhas feridas Ele irá curar. Eu tenho que confiar em Deus do mesmo jeito que eu acordo todas as manhãs para pregar, mesmo sem conseguir andar. Eu voltei para Washington DC e preguei. Eu tinha que me deitar no chão da porta de trás da igreja. O medo foi tão grande que depois, quando se prepararam para me apresentar, eu saí e preguei. Porque quando a unção está sobre mim e o Espírito começa a me mover e a energia toma conta, é como se a dor desaparecesse. Ou apenas cometi um erro. Eu sentei embaixo, depois fui pregar. Mas como sentei embaixo eu não queria levantar, então eles tinham que me ajudar a levantar. Mas como é que é possível alguém que prega sobre glória, unção e poder não conseguir levantar de uma cadeira? E esse paradoxo me metia entre força e fraqueza, entre vitória e paralisia. Esta é uma experiência humana de confiar e acreditar no que prende as mãos. Elas andam juntas. Nós precisamos ver as coisas da parte da perspectiva divina de Deus. Nós temos que olhar na perspectiva de Deus para quebrar os nossos limites. Nós não vemos o que Deus vê. Podemos ver um canto e Deus vê todo o resto. Se confiamos apenas nele, quando tiver tudo infernal, se confiamos com lágrimas caindo no rosto, se acreditamos que diante da tempestade dos maus dias e que não tem problema ter medo e fé ao mesmo tempo. Eu estava com medo pelo meu filho e ao mesmo tempo tinha fé pelo meu filho. Você pode ter fé e medo ao mesmo tempo. Jesus disse: qual de vocês o filho pede pão lhe dará uma pedra, ou o filho lhe pede peixe lhe dará uma serpente? Se vocês que vivem nos maus caminhos sabem como presentear vossos filhos, quanto mais a mim, que sou vosso pai. Deus sabe o que você precisa, mesmo que você não goste. Você precisa, isto é, pensar.